versos agora de 3 a 16. Estamos no último capítulo de Romanos, o capítulo que é constituído de muitas saudações, algumas advertências, congratulações. Mas por ser palavra de Deus, sempre traz muitos ensinamentos a cada um de nós. Romanos 16, de 3 a 16. Leiamos. Ou eu lerei, os irmãos me acompanhem. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Oremos mais uma vez. Pai, diante da tua palavra, nós te pedimos fidelidade a ela, graça, sabedoria para expô-la de forma clara, fiel. E aos meus irmãos eu peço, ó Deus, poder do teu Espírito para que recebam a palavra, aprendam dela e possam praticar a palavra em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós nos propomos a fazer uma exposição, uma pregação expositiva dos livros da Bíblia, nós nos deparamos com textos como esse, que nem sempre são fáceis de ser expostos, porque aparentemente nós não temos aqui alguma coisa, algum grande princípio espiritual, aparentemente, e alguma lição prática para nós hoje. Aparentemente parece que é isso, mas não é. A palavra de Deus é muito rica, meus irmãos, ela é riquíssima. Eu quero, antes de tudo, passar por alguns desses versículos e começar a destacar algumas coisas que são interessantes para nós vermos aqui. Paulo está fazendo as suas saudações pessoais. Esse texto ele pode ser dividido em 3 partes. As saudações, que vão até o verso 16. No verso 16, ele pode ser dividido em 2 partes. Ele faz uma recomendação, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. E depois ele diz para aquelas igrejas que todas as igrejas de Cristo vos saúdam, ou seja, ele está falando para Roma, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Muito bem. Começamos com o verso 3, você deve se lembrar, do domingo passado, nós falamos sobre Febe, a portadora da carta, aquela mulher que estava levando a carta a Roma, uma empresária, uma mulher de negócios,
uma mulher que teve o privilégio de ser a portadora desta grande carta de Paulo aos Romanos. Agora, no verso 3, ele começa dizendo: saudai Priscila e Áquila, ou Prisca e Áquila, dependendo da sua versão, você pode encontrar aí Prisca e Áquila. Prisca é um diminutivo do nome Priscila, é mais ou menos assim como a Beth, né? O nome dela é Elizabeth, mas a gente chama de Beth, né? É uma redução, um nome carinhoso, um nome que demonstra intimidade. Então, a Beth, aqui às vezes você pode encontrar em algumas versões, eu sei que deve ter aí, Prisca. Prisca é um diminutivo de Priscila. De forma muito interessante, Paulo coloca o nome da mulher à frente do seu marido Áquila. Não é comum isso nos escritos antigos. Normalmente vem o nome do marido primeiro e depois da esposa. Nós não sabemos exatamente por que Paulo faz isso. Das 6 vezes que ocorrem o nome de Priscila e Áquila no Novo Testamento, 4 delas, Priscila vem em primeiro lugar. Então, isso levanta algumas questões. Alguns podem dizer assim: olha, talvez Priscila tenha se convertido antes do seu marido, Áquila. Áquila talvez tenha se convertido agora recentemente, e ele está acompanhando mais o ministério de Priscila. Nós sabemos que esse casal exerceu um grande ministério em Corinto, em Éfeso e em Roma. Eles são de origem de Roma. No ano 49, houve um edito do imperador Cláudio expulsando os judeus de Roma. Então, muitos judeus tiveram que sair de Roma. E eles foram, alguns para a Ásia Menor, outros foram para a Macedônia, outros foram para a Caia e para outros lugares. Priscila e Áquila encontraram Paulo em Corinto. E, interessantemente, tanto Priscila e Áquila como Paulo, eles tinham uma profissão em comum. Eles construíam tendas, eles fabricavam tendas. E, meus irmãos, aquilo lá era um pequeno negócio. Eram pequenos empreendedores da época. E Priscila e Áquila, eles conseguiram um bom padrão de vida com isso. A sua empresa prosperou. Então, eles venderam provavelmente muitas tendas lá na Acaia, onde ficava Corinto, a província de Acaia. Eles devem ter vendido muitas tendas lá em Ásia Menor, quando eles estiveram em Éfeso, e provavelmente venderam muitas tendas em Roma. Eles fabricavam aquelas tendas e as vendiam. E eles ajudaram Paulo em vários desses ministérios. Por exemplo, Priscila e Áquila, eles orientaram aquele grande judeu que havia se convertido ao cristianismo, Apolo. Apolo era um judeu eloquente, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele se converte ao cristianismo, mas ele não conhecia a respeito do Espírito Santo, ele não tinha muita familiaridade com o ministério de Jesus, o que Jesus realmente significava, e Priscila e Áquila o ajudaram nesse mistério. Então, o Paulo, ele coloca a Priscila, provavelmente porque ela está realmente à frente do trabalho. Eles protegem muitos cristãos, tanto em Éfeso, tanto em Corinto, como em Roma. Eles parecem que dão guarida para muitas pessoas necessitadas, pessoas que vinham talvez de outras cidades, perseguidos ou por judeus, ou por forças do império, e estavam ali, às vezes na cidade, e não tinham onde ficar, e Priscila e Áquila os recolhiam. Priscila e Áquila tinham uma casa grande. Por que nós sabemos disso? Porque nós sabemos que em alguns dessas passagens, eles estão hospedando muitas pessoas em sua casa. Então, não era uma casa pequena, o que era muito normal na Palestina, por exemplo. Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, ou seja, eles trabalharam junto comigo pelo Evangelho. Eles trabalharam junto comigo pelo nome de Jesus Cristo. E realmente eles foram muito importantes. De tal forma que no verso 4, Paulo diz: os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Nós não sabemos quando foi isso. Provavelmente em Éfeso. Porque em Éfeso, Paulo teve perto de ser linchado, de ser morto, de ser apedrejado.
houve uma grande revolta, um tumulto naquela cidade, e eles talvez quisessem matar Paulo, e provavelmente Priscila e Áquila tiveram alguma participação em ajudar Paulo a se livrar daquilo. Por isso Paulo diz isso: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. É um casal realmente que se esforçou pelo evangelho, arriscou a sua própria vida. E continua Paulo dizendo: e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós sabemos que Priscila e Áquila fizeram muito por muitas igrejas. Então é um casal de talvez classe média, média alta daquela região. Eram pequenos empresários que tinham mobilidade social, poderiam sair de uma cidade para outra e continuar os seus negócios. Eram realmente cristãos comprometidos com o evangelho, sendo que Priscila, a mulher, tem ali a proeminência, ela está destacada, porque realmente ela está ajudando muito. Áquila talvez seja um recém-convertido que acompanha a sua mulher e está ali a ajudando nesse sentido. No verso 5 ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então veja, há uma igreja reunida na casa deles em Roma. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para você. Até o século IV, até o comecinho do século IV, até 350, mais ou menos, não houve nenhum templo como esse aqui, na igreja cristã. Nenhum templo. As igrejas não se reuniam em templos. As igrejas se reuniam em casas. Primeiro porque era caro construir um templo. Boa parte dos cristãos vinham das classes mais baixas, eram ex-escravos, ou pessoas que vinham das classes mais pobres. E também porque era proibido. O Império Romano não aceitava qualquer religião nova. Tinha que ter um controle do império. Então, durante muito tempo, as igrejas se reuniam em casas, em porões, nas catacumbas de Roma, por exemplo. A partir do quarto século, lá pelo ano 350, 340, que começam a construir-se os primeiros templos cristãos. Não havia isso. Então, uma igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila. Não sei quantas pessoas ali se reuniam, não sei. Eu, quando leio esse texto, eu me lembro de um grupo de oração, um grupo familiar, que nós começamos lá em Arujá. Há muito tempo atrás, a minha família, eu, Beth, Eliseu e Elias, Daniel nem existia na época, e mais uma família de um presbítero da Vila Maria, que é meu vizinho. Nós começamos a nos reunir, 2 famílias. Em alguns anos, talvez 4, 5 anos, nós tínhamos mais de 60 pessoas se reunindo todas as terças-feiras para oração, estudo bíblico, compartilhamento, mais de 60 pessoas. E nós nos reunimos em casas. No início, nós nos reunimos ou na minha casa ou na casa desse irmão presbítero. Com o passar do tempo, nós tínhamos muitas famílias e nós íamos fazendo um revezamento. Então, cada semana, cada terça-feira, se reunia na casa de uma família. E nós carregávamos cadeiras, eu tenho ainda, né? Nós temos ainda cadeiras de ferro dobráveis, eu colocava no porta-mala do Siena, mesas, a gente levava caixa de som, a gente levava aparelho de som, toda terça-feira era assim. Então, a gente lá pelas 6h30, 7 horas da noite, a gente já ia se preparando, os cultos começavam às 20 horas, né, Beth? A maioria das vezes 20 horas, às vezes 20h30. Nós fizemos isso durante quase 17 anos, meus irmãos. 17 anos, ininterruptamente. Muitas famílias foram alcançadas por Jesus Cristo. Muitas famílias de várias denominações foram edificadas na palavra. Muita gente ouviu a palavra, puderam ouvir a palavra de Deus, ouvir os testemunhos, famílias que foram restauradas, tivemos encontros de casais, muita coisa interessante ali, em casas. Nós nunca tivemos um templo.
O grupo ficou tão grande que chegou uma época que as casas já não cabiam mais. As casas normalmente eram grandes, eram pessoas de classe média, média alta, muitos empresários. Então, eles tinham salas enormes que poderiam caber 30, 40, 50 pessoas. Alguns tinham garagens enormes, nós nos reuníamos nas garagens. Mas chegou uma época que não cabia mais. E não eram todas as casas que estavam disponíveis. Então, nós resolvemos dividir o grupo em praticamente 2 grupos de 30, para reunir num dia numa casa, no outro dia em outra casa. Então, foi isso durante quase 17 anos. Então, era assim que funcionavam as igrejas na época que Paulo está dizendo. Por isso que ele está dizendo aqui no verso 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Havia uma igreja na casa daqueles irmãos. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Primícia é o primeiro fruto da Ásia. Epêneto, e a palavra epêneto, ela é interessante, é como se fosse assim, o amado, né? Uma pessoa muito querida. Ele está dizendo que ele foi o primeiro convertido de Paulo na Ásia. E Paulo se lembra disso. Olha, saudai meu querido, meu amado. Você pode traduzir essa palavra querido por amado. Era um homem muito querido por Paulo. Primícia, os primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós ou por nós. Alguns manuscritos trazem por nós ou por vós. Nós não sabemos quem é essa Maria, não tem nenhuma outra informação a respeito dela, mas o que é o destaque aqui, ela muito trabalhou. Ela trabalhou muito pelas equipes missionárias. Uma mulher que realmente se desgastou na obra do Senhor. Depois, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aqui eu preciso parar um pouco. Andrônico é um nome masculino, não tem dúvida alguma com relação a isso. O problema aqui é Júnias, porque Júnias pode ser um diminutivo de Juniano, mas também pode ser o nome de uma mulher, Júnia. Existiam esses 2 nomes na antiguidade. Mais ou menos o que hoje, por exemplo, eu lembrei de alguns nomes aqui que às vezes são usados tanto para homem como para mulher. Juraci. Você já ouviu gente chamar Juraci? Eu conheço o Juraci homem e conheço o Juraci mulher. E tem alguns nomes assim hoje. Júnias. Existia esse nome na antiguidade para mulheres? Sim, é atestado na história, nos escritos antigos. Mas Júnia também podia ser um diminutivo de um nome masculino chamado Juniano. Então, nós temos absoluta certeza que Júnia aqui é mulher ou homem? Não temos. Pode ser mulher? Pode, sem problema algum. Qual é o problema, então? O problema é que existe uma designação desse casal. Eles são parentes e companheiros de Paulo, a gente vai falar sobre isso, mas eles são notáveis entre os apóstolos. Notáveis entre os apóstolos pode significar que Paulo esteja dizendo que eles eram apóstolos, pode estar dizendo isso, pode estar dizendo que eles eram reconhecidos pelos apóstolos, eles eram observados pelos apóstolos. A palavra notável aí, ela pode ter esse sentido. Olha, eles eram bem vistos pelos apóstolos, pode ser. E apóstolo, a palavra apóstolo, assim como a palavra diácono, a palavra apóstolo no grego, ela significa enviado, aquele que é enviado. Então, pode ser uma pessoa que tenha tido um cargo missionário, tenha sido comissionada como missionário para algum lugar, pode ser isso, e muito pouco provável ele ter chamado esses 2 de apóstolo, no sentido que Pedro, Paulo e os outros eram apóstolos. Porque apóstolo pode ser o cargo,
daqueles que Jesus escolheu, mas pode também ser uma pessoa comissionada para uma tarefa missionária. Quem que a gente poderia chamar de apóstolo hoje em dia? Os missionários. Você pode chamar um missionário de apóstolo, não tem problema nenhum. Porque o que é um missionário? É alguém enviado por uma igreja para uma outra região, para desbravar aquela região, para levar o evangelho a um povo que nunca ouviu o evangelho. Você pode chamá-los de apóstolos? Pode. Mas você pode dizer que eles são apóstolos no mesmo sentido de Pedro, João, Paulo, Tiago e os demais? Não, de forma alguma. Porque para você ser um apóstolo, você tem que ser escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Você tem que receber a autoridade do Senhor Jesus para desbravar, levar o evangelho com autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para um local que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Então, essa era a característica dos 12 apóstolos e mais tarde por Paulo. Então, a questão aqui é, Andrônico e Júnias, se é um casal, inclusive Andrônico pode ser o marido de Júnia, pode ser, eles são parentes de Paulo, parentes. Por ser parente, talvez Paulo então tenha chamado o juniano de Júnia, como um diminutivo. Mas pode ser que Júnia também seja uma mulher, a esposa de Andrônico. Nós não sabemos, não temos nenhum documento na história que comprove isso. Mas eles são também companheiros de prisão de Paulo. Eles estavam presos muitas vezes com Paulo. Paulo não está preso em Corinto, mas Paulo já havia sido preso em Éfeso. Paulo já havia passado por alguns momentos de prisão. Então, em algum momento, esse casal, ou esses dois homens, foram companheiros de Paulo na prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então, aqui pode ser muito pouco provável que Paulo esteja falando que eles eram apóstolos junto com os outros, porque nós não temos nenhuma comprovação. Jesus não escolheu esses nomes, não escolheu. E também o fato de apóstolo ser uma pessoa enviada. Agora, ser notável entre, pode ser também que eles eram reconhecidos, eles eram bem vistos, eles eram aprovados pelos apóstolos. Também pode ser, nós não temos nenhum ponto final aqui. Agora, esses dois, eles estavam em Cristo antes de mim, ou seja, eles eram crentes antigos, eles eram crentes há mais tempo que o apóstolo Paulo. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Era um companheiro do apóstolo Paulo também, muito importante, muito querido. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Urbano é um nome dado a escravos no Império Romano. E também meu amado Estaques, uma outra pessoa que Paulo chama de amado, querido, uma pessoa muito especial para ele. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. O fato de ser aprovado em Cristo, provavelmente esse Apeles tenha passado por grandes dificuldades na sua vida, por grandes perseguições, ele passou por provas, então ele foi aprovado em grandes tribulações. Esse é o sentido de aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo pode ser um nome de um nobre, não é nome dado aos escravos. Saudai, e outra coisa importante que está aqui, saudai-os da casa de Aristóbulo. Então veja, provavelmente o Aristóbulo era um nobre, que tinha muitos servos, e talvez até uma igreja reunida na sua casa, em Roma. Então ele está dizendo, dá um abraço aí, saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Herodião pode ser que tenha sido um parente realmente de Paulo, que fazia parte da dinastia de Herodes o Grande, Herodes Agripa. Nós sabemos que o evangelho chegou nas regiões mais altas do Império Romano.
E Paulo teve contato com muitos nobres. Esse Herodião, há alguns nomes na literatura que ligam esse Herodião à família de Herodes. Então, um personagem aqui importante e parente de Paulo. Não estranhe Paulo estar falando de tantos parentes, meus irmãos. Paulo tinha muito parente espalhado pelo mundo. Ele era um homem de classe média, de média alta. Saudai-os da casa de Narciso. Mais uma igreja aqui se reunindo na casa de Narciso, que estão no Senhor, que são crentes. Meu irmão, se você... Quem está grávido? Aqui não tem ninguém grávido agora, né? Só a Blenda, né? Olha aqui, tem uns nomes sugestivos aqui para dar nos filhos. Trifena e Trifosa. Olha que nome lindo, né? Oh, minha querida Trifosa, Trifena, né? Brincadeira, irmão, brincadeira. Meu irmão, essas listas não estão na Bíblia só para você pegar o nome desse. Vou colocar o nome da minha filha de Trifena ou Trifosa. Não faça isso, por favor. Saudai Trifena e Trifosa, duas irmãs, nós não sabemos nada a respeito delas, mas as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside. Esse nome significa uma mulher da Pérsia. Então não era uma mulher romana, era uma mulher que vinha da Pérsia, o atual Irã. O Irã é a antiga Pérsia. Saudai-os da casa, então, da Pérsia, dessa mulher pérsia, que também muito trabalhou no Senhor, muito, destacado o trabalho da irmã. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Esse Rufo, a gente pode ter um pouco mais de informação dele. Você lembra quando Jesus estava indo para a cruz, ainda nas ruas de Jerusalém? Lembra que apareceu um camarada lá que os guardas falaram assim, ajuda ele a carregar a cruz aqui, e leva a cruz uma parte do caminho, lembram disso? Aquele camarada chamava-se Simão Cireneu, ele era africano, ele era um judeu de origem africana, e ele tinha um filho chamado Rufus. Pode ser que esse Rufus seja o filho daquele homem que carregou a cruz numa parte do caminho para lá em Jerusalém. Pode ser ele, nós não temos certeza. Eleito no Senhor, pode ser que Paulo esteja falando aqui da eleição que nós temos em Cristo antes da fundação do mundo, pode, mas ele pode também ser um líder da igreja eleito, presbítero ou diácono, ou talvez até um pastor de uma igreja local, nós não sabemos. Esse eleito no Senhor pode ser qualquer coisa dessa. Agora, olha que coisa interessante, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo tinha necessidade de ter uma mulher, mãe de um amigo seu, e que ele pudesse chamar de mãe, alguém que cuidou dele, talvez em algumas ocasiões. Então, um momento aqui de ternura, um momento de afago, um momento de boas lembranças. Aí depois vem alguns nomes gregos, romanos, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, nós não sabemos nada a respeito desses homens, e os irmãos que se reúnem com eles, provavelmente faziam parte de uma igreja, numa outra casa. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles, provavelmente mais uma casa, mais uma igreja, que se reunia em alguma casa. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Meus irmãos, Paulo está aqui, veja bem, o grande problema da interpretação de texto, você tem que entender o texto e o seu contexto. Você não pode tirar lições diretas de, por exemplo, saudações de uma carta. Por quê? Assim como na antiguidade, como hoje, você tem jeito de fazer uma carta, né? Você coloca lá o cabeçalho, a data, para quem que você está endereçando, depois tem o corpo da carta e depois tem saudações. Paulo está escrevendo uma carta, Romanos é uma carta. Então você não pode tirar assim lições diretas. Se Paulo falou para aqueles irmãos que eles têm que se saudarem com um beijo santo, então hoje a gente também tem que começar aqui a beijar um ao outro. Não é isso, meu irmão. Você não pode tirar lição direta assim, porque faz parte de uma estrutura da carta. O costume oriental antigo era realmente as pessoas se beijarem. Você sabe disso. Se você ver filmes antigos do Oriente, os próprios judeus, eles se beijavam no rosto.
Você quer ver uma coisa? Se você me ver e encontrar os meus tios, que hoje estão na faixa dos 80 e poucos anos, todos os meus tios, eu os encontro e eu os beijo no rosto, até hoje. Porque isso é um costume dos povos da Península Ibérica, italianos, portugueses, o espanhol um pouco menos, os franceses. Esses povos ibéricos, eles têm esse costume já muito antigo. E talvez seja por quê? Porque esses povos tiveram, durante um período na história, influência dos mouros, daqueles de origem árabe, muçulmana, que foram para a Europa e tinham o costume de se beijar no rosto. Pode ser isso, pode ser, não tenho absoluta certeza. Então, isso é uma coisa muito comum na minha família. Então, aqui no Brasil, a gente também tem esse costume, né? As pessoas se beijam no rosto, nós temos uma cultura latina. As culturas antigas também tinham. O que Paulo está falando para os irmãos é: saudai-vos, continuem se saudando uns aos outros, só que ele acrescenta uma palavrinha aqui, com beijo santo. Porque, muito provavelmente, em alguma cultura da época, os beijos talvez não tivessem uma conotação tão santa, tão pura, tão de boa intenção. Então, o que Paulo está falando? Sim, se cumprimentem uns aos outros com um beijo santo. Mas isso não é uma ordem apostólica. É isso que eu quero que o irmão entenda. Isso faz parte de uma estrutura da carta. Você não pode tirar um mandamento, uma ordem aqui. É interessante que já no primeiro século e até o segundo século, essa prática era muito difundida na região. E no segundo século, isso se tornou parte da liturgia da igreja, das igrejas. O beijo da paz. Se você procurar na história, você vai encontrar isso. O beijo da paz. As pessoas se beijavam como parte da liturgia. Então, é como se eu tivesse uma parte do culto aqui, eu falando assim: irmãos, agora vamos nos cumprimentar uns aos outros aí com um beijo santo. E todo mundo sai se beijando aí, no rosto, claro, né? Bem entendido isso, no rosto, né? Beijo santo. E isso fez parte da liturgia durante bom tempo da igreja do segundo século. Mas, o que vai acontecendo? A igreja foi crescendo, atingindo outros povos, e aí começaram a entrar os povos anglo-saxões, os povos do norte da Europa. E esses povos não têm essa característica de beijar no rosto, né? Você não consegue ver um inglês, um americano, um canadense, você não consegue ver um alemão, um sueco, um dinamarquês beijando no rosto. No máximo, ele te cumprimenta dando a mão, no máximo. Eles não têm esse contato físico. Para eles é muito estranho esse negócio de se beijar, abraçar. São culturas completamente diferentes. E começaram também a haver alguns abusos no segundo século. Aí, então, a partir do terceiro século, o beijo da paz, ele deixou de fazer parte da liturgia da maioria das igrejas cristãs. Os nossos irmãos da congregação cristã no Brasil, que eu considero irmãos, embora eles não nos considerem na maioria das vezes, eles têm essa prática até hoje. Eles se cumprimentam beijando no rosto. Eu não tenho nada contra isso, se os irmãos quiserem se beijar no rosto, não tem problema nenhum. Não é um mandamento, mas também não é uma coisa que é proibida. Então, só para os irmãos entenderem a história aí, saudai uns aos outros com ósculo, é uma palavra que está se referindo ao beijo no rosto, beijo santo. E, finalmente, Paulo diz assim: todas as igrejas de Cristo, ou seja, todas as igrejas que ele fundou, todas as igrejas que ele tinha contato, vos saúdam. Ele manda agora uma saudação, não de toda e qualquer igreja, é evidente, mas ele está generalizando aqui. Olha, todas as igrejas que eu conheço, que eu plantei, Filipos, Corinto e outras, estão mandando aí um grande abraço para todos vocês. Meus irmãos, o que nós aprendemos desse texto? Nós aprendemos 3 grandes coisas aqui: composição social, organização da igreja e a importância das mulheres. Quero repetir alguns conceitos que falei na semana passada. Primeira coisa, meus irmãos, os nomes, aqui eu não quis gastar muito tempo com cada nome, mas aqui você tem nome de judeu, você tem nome de grego, você tem nome romano, você tem nome de escravo, você tem nome de nobre, você tem nome de mulher e você tem nome de homem.
Então, você tem aqui várias classes de pessoas a quem Paulo lembra do nome e fala algumas coisas pequenas. Claro, ele não está escrevendo uma outra carta, ele está terminando a carta. Amado, cooperador, trabalhou comigo, se esforçou sobremaneira. Então, são pessoas que Paulo conhece. São pessoas que Paulo, com certeza, orou por essas pessoas. Então, aqui você tem gentios, você tem homens livres, você tem judeus, você tem descendentes de escravos, você tem pessoas que eram escravas e agora se tornaram livres, você tem grupos de escravos na casa de nobres, como o caso de Aristóbulo e Narciso. Esses dois nomes não são nomes de escravos, são nomes de nobres. A gente sabe isso pela história, a Bíblia não está dizendo isso. Outra coisa que nós depreendemos do texto, a organização das igrejas. Como eu já lhes falei, as igrejas se reuniam em casas. Não havia um templo na cidade de Roma, onde todos os irmãos iam para lá. Eles poderiam se reunir eventualmente, assim, mas nas praças, nos mercados, em lugares públicos, abertos. Não tinham templos, então eram nas casas. Pode ser que algumas dessas casas estejam divididas entre os crentes fortes, numa casa, e os crentes fracos em outra casa. Você lembra do contexto? Paulo está preocupado com a união da igreja. Paulo está preocupado com que aqueles crentes fortes e crentes fracos estejam unidos numa mesma causa. Então, pode ser que ele esteja dando todas essas saudações, inclusive para dizer, todos são importantes. Meus irmãos, casas inteiras eram igrejas na época. Verso 5, eu quero que você veja novamente. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Verso 10, saudai a Péres aprovada em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo. Então, são igrejas nas casas. Verso 11, saudai meu parente Herodião, saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Verso 14, saudai vários nomes e os irmãos que se reúnem com eles, então uma outra casa, e verso 15, 14, eu falei 14, né? E 15, saudai Filólogo, tal, Olímpias e todos os santos que se reúnem com eles, ou seja, várias casas. Deixa eu parar um pouquinho aqui, meu irmão. Quando eu vim para cá em 2017, eu tive uma reunião com a mesa administrativa e falei assim para os irmãos: irmãos, é muito importante que nós tenhamos grupos familiares aqui no Jardim Fortaleza. O que são grupos familiares? Um irmão, por exemplo, eu vou pegar aqui Elierce. A nossa irmã Elierce é uma irmã experimentada, madura na fé. Ela resolve abrir a sua casa para convidar os seus vizinhos. Ela tem alguns vizinhos ali, não cristãos, são os amigos dela, e ela abre a sua casa e começa a fazer uma reunião lá, por exemplo, terça-feira à noite. Terça-feira à noite começa um grupo familiar na casa da irmã Elierce. Mais à frente, a nossa irmã Edna abre um outro grupo familiar na casa dela. Numa outra oportunidade, o irmão Henrique abre um grupo familiar na casa dela. E esses grupos familiares estão ligados à igreja. Eles estão sendo supervisionados pelos líderes da igreja. Os líderes da igreja devem estar presentes nesses grupos, para que esses grupos tenham maior acesso, mais facilidade aos vizinhos, à vizinhança. Quando eu apresentei essa ideia aqui na mesa, eu achei estranho, porque os irmãos haviam sido instruídos, eu não sei por quem, até hoje eu não sei, que esse negócio de grupo familiar tinha a ver com aquele negócio da células, do negócio dos 12, não sei mais o quê. Tem umas loucuras aí que as igrejas neopentecostais fazem. E eu gastei um bom tempo tentando explicar para os irmãos que isso não tem nada a ver com célula. Isso já existia no tempo do apóstolo Paulo. Então, isso é uma bênção, meus irmãos. As igrejas que fazem esse tipo de trabalho, os irmãos vão abrindo pontos de pregação nas suas casas, elas têm mais facilidade de convidar um vizinho. Foi o que nós fizemos em Arujá.
Por isso que em poucos anos, em 5, 6 anos, nós tínhamos mais de 60 pessoas. E chegou um tempo que o pessoal lá, os irmãos chegaram para mim e falaram assim, Pedro, vamos abrir uma igreja? Lembra disso? Vamos abrir uma igreja, você é o nosso pastor. Pronto, está definido. Eu falei, não, não é assim que funciona. Igreja presbiteriana não é assim que funciona. Tem todo um processo, não é assim. Eu não era pastor mesmo na época. Não, mas vamos abrir, ó, eu já tenho prédio. O pessoal tinha dinheiro, né? Olha, eu já tenho prédio, eu já dou isso, eu dou aquilo outro, a gente estipula um salário para você, você vai ser o nosso pastor. Vamos abrir igreja? Já está tudo pronto para a igreja. Eu falei, não é assim, não. O meu objetivo agora não é abrir igreja nenhuma, não. Eu achei muito interessante, poderia até ter aberto, mas a gente tem que estar de acordo com a forma como a nossa igreja funciona. Mas era assim que funcionava, eram vários irmãos. Então, o que acontecia? Eu conheço o meu vizinho do lado. Eu convido o meu vizinho para ir na minha casa, é mais fácil do que ele vir à igreja. Porque, às vezes, as pessoas têm têm um estereótipo do que é visitar uma igreja cristã. O Eduardo e a Camila estão falando assim para mim, eu sei como é que é isso. Porque, às vezes, você vai numa igreja que o pastor pega a Bíblia e bate na cabeça do crente para expulsar o demônio. Tem igreja que é aquela gritaria, aquele show de horrores na frente. Tem igreja que o pastor fica meia hora falando de Satanás, que Satanás vai arrancar isso de você, que se você não der o dízimo, que Satanás vai fazer aquilo, que Satanás vai fazer aquilo outro. Então você vai, em vez de ouvir falar sobre Deus, você vai ficar ouvindo falar sobre Satanás. Tem igrejas que ficam falando meia hora sobre as bênçãos do dízimo e das ofertas. Então, as pessoas já têm esse estereótipo na cabeça e falam, eu não quero ir nada, se me convidar eu não vou. Porque chega lá, o cara vai bater com a Bíblia na minha cabeça, vai querer arrancar o meu dinheiro, vai achar que tem demônio no meu corpo, vai querer expulsar o demônio de mim, e aí vai ter aquele negócio de beijo, aí vai falar o pastor lá, vira para o teu irmão que está do lado e fala que ele é lindo, que ele é maravilhoso, dá um abraço no seu irmão, diga aleluia agora, irmão, diga isso agora, irmão, diga aquilo agora. Eu não quero ficar igual um papagaio de auditório, né? Repetindo. Então, as pessoas têm todos esses temores. Agora, quando você convida para ir na casa dele, olha, vamos fazer um estudo bíblico lá na minha casa, e você tem uma reunião evangélica mesmo, né? Leitura da palavra, oração, cânticos, coisas normais, que é o que a Bíblia nos ensina, a pessoa tem mais facilidade de chegar à sua casa. Ele é seu vizinho, ele é seu amigo, ele é seu parente, ele tem uma certa facilidade. Então, esse negócio de grupos familiares, meus irmãos, não tem nada a ver com G12, com G não sei das quantas, com igreja em célula. Isso é um absurdo. Então, eu não sei de onde que a mesa, na época lá, tinha tido essas informações, mas provavelmente de alguém que não conhece nada das Escrituras, não conhece o mundo evangélico. Eu sei que tem G12, eu conheço o G12, eu sei o que é o G12, eu sei o que é movimento em célula. Eu sei tudo sobre o movimento em célula. Conheço, tenho material do movimento em célula, mas não tem nada a ver com grupos familiares. Absolutamente nada a ver. Terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar aqui. Nós temos cerca de 27 nomes listados aqui. 27 nomes. Sendo que de 8 a 10 nomes são de mulheres. Quase um terço desses nomes aqui são mulheres. O que nos mostra isso, meus irmãos? Há muito que se fazer na igreja por parte das mulheres. Paulo não está elogiando essas mulheres à toa. Ele está falando da maioria delas. Olha, muito se esforçou, muito trabalhou, sacrificou. Uma foi como mãe para ele. Então, as irmãs têm muito o que fazer na igreja. Então, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é sexista, a Bíblia não faz diferenciação, ela não diminui a mulher, o apóstolo Paulo não faz isso, o Novo Testamento não faz isso, o Senhor Jesus Cristo não faz isso, o cristianismo nunca diminuiu a mulher. A mulher tem muito o que fazer na igreja, tem várias coisas que as irmãs podem fazer na igreja. As mulheres têm uma parte significativa na igreja, significativa e insignificante. Outra coisa que é bom lembrar você, no mundo antigo, a maioria das culturas, as mulheres não tinham os mesmos privilégios religiosos do que os homens.
As mulheres não tinham acesso aos cultos de adoração, que às vezes eram só masculinos. As mulheres ficavam isoladas, elas ficavam num átrio à parte. A maioria deles, não vou dizer todos, que não é verdade, mas a maioria deixavam as mulheres em segundo plano. A adoração era uma exclusividade dos homens. E em algumas dessas culturas, como de Corinto, as mulheres só participavam do culto porque eram cultos de prostituição. Havia uma verdadeira prostituição cultual no culto pagão. Não tinha nada a ver com a igreja cristã. O cristianismo, ele traz uma novidade, uma inovação no mundo antigo. Ele traz às mulheres o privilégio, o mesmo acesso a Deus que os homens tinham. Então, você depreende desse texto também isso. Então, as mulheres se envolvem em ministérios significativos na história da igreja cristã. Meus irmãos, algumas aplicações para nós hoje aqui. Você observa que a expansão do evangelho, ela não foi feita somente por apóstolos. Foi feita por pessoas comuns, que abriram as suas casas, que levaram a palavra, que evangelizaram, que trabalharam, que tiraram dinheiro do seu bolso, investiram na obra, ajudaram missionários, investiram na igreja. A igreja de Roma não foi aberta por um apóstolo, nem por Pedro e nem por Paulo. Ela foi aberta por pessoas comuns que saíram de Jerusalém, do Pentecostes, voltaram para Roma e começaram o trabalho naquelas casas. Segundo ponto, importância do trabalho das mulheres para a expansão do reino. Como o trabalho feminino é importante. As mulheres podem orar, elas podem trabalhar, elas podem ajudar em umas às outras, elas podem estar amparando as irmãs mais novas. Quantas vezes falta isso, meu irmão, hoje, na igreja moderna? Às vezes nós temos irmãs mais novas que têm dificuldades imensas dentro das suas casas, dentro das suas próprias vidas, dificuldades. E onde estão as irmãs mais experimentadas, as irmãs que podem chegar perto dessas irmãs mais novas e darem orientação de como é a vida cristã? Não para fazer fofoca, não para falar da vizinha, não para falar do outro irmão, mas realmente para amparar, instruir. Há muito o que se fazer na igreja, há muito trabalho para ser feito dentro da igreja. E, meus irmãos, é importante se notar que Deus usa pessoas comuns. A história da igreja cristã nos revela isso. Deus usa pessoas como eu e você. Ele não só usa apóstolo Paulo, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Owen. Ele não só usa grandes nomes, Augusto Nicodemos. Ele usa pessoas comuns. E Ele quer usar cada um de nós. A pergunta é, você está disponível nas mãos de Deus? Você quer abrir a sua casa para pregar o evangelho para os seus vizinhos? Você quer servir ao Senhor? Você quer aconselhar? Você quer realmente se colocar nas mãos de Deus? A reunião nas casas. Isso é muito importante ainda hoje, meus irmãos. Se nós tivéssemos aqui no Jardim Fortaleza, várias casas durante a semana, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, abrindo as suas portas para terem reuniões simples, reunião de meia hora, evangelística, que você convida o seu vizinho, você leva a palavra para ele. A Vila Maria, quando eu estava lá nos últimos anos, eu fui o coordenador desse trabalho. Nós chegamos a ter mais de 30 grupos familiares reunidos em vários locais de São Paulo. Nós conseguimos atingir vários locais, várias famílias. Mas isso precisa de disposição. Isso precisa de alguém que esteja disposto. Eu quero abrir minha casa, eu quero convidar meu vizinho, eu quero convidar meu parente, eu quero que o evangelho entre na minha casa. Isso precisa de hospitalidade, isso precisa de apoio, isso precisa de abnegação, isso precisa de pessoas envolvidas. Uma outra coisa, meus irmãos, Paulo, embora seja um grande homem de Deus, seja um intelectual, eu já lhes disse isso diversas vezes, Paulo, embora seja um grande apóstolo,
Você percebe como ele trata as pessoas com carinho, com amor. Você sabe do que ele está falando ali? Ele está falando de pessoas que, com certeza, ele participou da vida desses irmãos. Ele orou com eles, ele sofreu com alguns deles, foi preso com alguns deles. Então, veja, Paulo era um pai espiritual de todo tipo de pessoa, escravo, livre, judeu, romano, mulher, grego, homem. Paulo não era nem racista, nem sexista, e não fazia divisão de classes. A igreja cristã, meus irmãos, ela não tem grupo especial. A igreja cristã, o cristianismo, não tem os iluminados. A igreja cristã não tem setores especiais da igreja. Ah, aquele irmão é especial. Ah, aquele irmão, ele tem uma oração forte. Ah, aquele irmão é... Não existe isso no cristianismo, meus irmãos. A própria forma que Paulo está cumprimentando, ele está mostrando que ele é uma pessoa que precisa de outras pessoas. Uma pessoa que é um gigante da fé, ele precisa de outros. Ele precisa compartilhar a sua vida. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de apoio. Outro ponto que nós podemos aprender aqui. Igrejas devem reconhecer os que trabalham no Senhor. Dá uma olhada nessa mesa aqui, de Santa Ceia. Não está bonitinha? Com os enfeitinhos ali. Tem uma garrafinha ali no meio, uma garrafinha não, como é que chama aquilo, Beto? Jarra. Tem uma jarra ali com vinhas. Tem um vaso ali bonitinho. Tem um paninho. Eu não faria isso. A Beth sabe. Tem um jeito para essas coisas. Olha que coisa linda que a nossa irmã Nilda fez. Por que você não pode chegar ao final do culto e falar, irmã, que coisa linda que você fez, eu dou graças a Deus pela sua vida. Eu não sei se isso está acontecendo no banheiro das mulheres, mas no banheiro dos homens, agora ela colocou lá como é que chama aquilo? Odorizante, é isso? É odorizante que chama? Um perfuminho. Hã? Aromatizante, isso. Um aromatizante. Que gostoso está o banheiro lá. Cheirosinho, limpinho, bonitinho, arrumadinho. Você já parou um dia para chegar para a Nilda? Ou você pensa assim, não, a Nilda ganha para isso, não fez mais nada que obrigação. É isso, meu irmão. É isso mesmo. Então também você pode virar para mim e falar assim, pastor, o senhor está pregando aí porque o senhor ganha para isso, né? O senhor não está fazendo mais nada que obrigação. Eu não estou pedindo elogio seu. Mas, meu irmão, isso tem que ser uma prática nossa. Puxa vida, Nilda, muito obrigado pelo seu cuidado, né? Uma plantinha ali, esse toque feminino. E cada um dos irmãos é importante. Meu irmão, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Que bom que você fez isso. Elogiar o irmão não significa que você está jogando confete no irmão de forma falsa. Encoraje o irmão. Irmão, obrigado porque você ligou os ventiladores. Obrigado, seu Elias, que o senhor está ali na porta para receber os visitantes. Obrigado, irmão, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Encoraje os seus irmãos. Apoie os seus irmãos. Paulo fez isso. Encorajamento dentro da igreja do Senhor. Às vezes nós achamos que as pessoas fazem porque tem que fazer, e é obrigação, e a gente não olha para essas coisas. Nós devemos reconhecer aqueles que trabalham no Senhor, aqueles que se desgastam. Quantas vezes eu já elogiei aqueles dois meninos ali? Você já parou uma hora ali para sentar com eles ali e ver as inovações que eles fazem ali? Não passa um mês que eles não melhoram alguma coisa ali. Não passa um mês. Está sempre tendo uma melhora ali. Você já chegou para eles e falou assim, irmãos, obrigado. Obrigado, vocês estão sempre aí firmes. É um trabalho difícil aquele. Tem igrejas grandes por aí que não têm essa qualidade que aqueles irmãos têm. Thomas e Ivan deixaram o nosso templo melhor iluminado, trocaram várias lâmpadas aqui, 20 e tantas lâmpadas trocadas. Dá trabalho isso. Você já agradeceu aqueles irmãos? Você já elogiou? Você já parabenizou? Você já encorajou? Obrigado, irmão, pelos dons que Deus te deu, pela capacidade que Deus te deu. Você já fez isso? Agora eu quero dar uma palavra, meus irmãos, para aqueles irmãos que às vezes pensam assim,
Ah, pastor, mas o senhor está falando de tudo isso aí, ó, mas eu não sei fazer nada na igreja. Eu não sirvo para nada. Eu sou inútil. Eu não tenho capacidade, eu não sei isso, eu não sei aquilo outro. Meu irmão, você sabe dar uma palavra de apoio, de incentivo para alguém? Já é uma grande coisa. Você não sabe cantar, você não sabe falar em público, você não sabe talvez orar em público, talvez você não saiba nem ler, talvez você tenha várias limitações, mas você sabe abrir a sua boca para um irmão e falar assim: puxa, Beth, como você tocou bonito hoje com a equipe de louvor aqui, que hino bonito que vocês tocaram, parabéns, obrigado pelos seus dons, pelos seus talentos. Você pode fazer isso? Ou precisa de alguma capacidade especial para isso? Você pode orar pelos irmãos na sua casa? Você pode participar das reuniões da igreja, meu irmão? Você pode falar assim: mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você pode participar. Você pode, de repente, carregar um banco. Você pode, de repente, incentivar um irmão. Você pode fazer qualquer coisa na igreja de Cristo. Então, nunca diga: eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Isso não é verdade. Biblicamente, isso não é verdade. Deus usa escravos, Deus usa nobre, Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa grego, romano, judeu, baiano, pernambucano, qualquer um. Qualquer um. Sétima e última aplicação para nós, meus irmãos. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira e, infelizmente, a igreja presbiteriana, ela sofre de uma cultura católico-romana. A nossa cultura brasileira é católico-romana. Então, o que nós dizemos? O pastor é o sacerdote da igreja, e ele tem que fazer tudo. O pastor é o responsável pela igreja crescer. O pastor é responsável por evangelizar o meu vizinho, evangelizar o meu filho. Se o meu filho se desviou da fé, é culpa do pastor. Se eu briguei com a minha mulher, é culpa do pastor. O pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo, o pastor tem que fazer aquilo outro, o pastor tem que fazer tudo. Meu irmão, não faça cobranças indevidas ao seu pastor. Não faça cobranças indevidas. Nós somos uma igreja presbiteriana, conciliar. Gastei bastante tempo nessa manhã falando sobre isso. Nós não somos uma igreja episcopal, o pastor não manda em quase nada. O pastor sugere e decide junto com uma mesa administrativa ou futuramente um conselho. Ponha na sua cabeça, irmão da congregação do Jardim Fortaleza, você é responsável por muitas coisas nesta igreja. Não fique pensando assim: olha, a igreja não cresce porque o pastor não faz isso, porque o pastor não faz aquilo, porque o pastor não faz aquilo outro. Se o meu filho se desviou da fé, é culpa do pastor. Se o meu marido brigou comigo, é culpa do pastor. Meu irmão, o que a gente está vendo aqui são várias pessoas, todos trabalhando na obra do Senhor, todos trabalhando no reino. Nós não fomos chamados para ser ilustradores de banco, meus irmãos. Nós não fomos chamados para sermos visitantes na igreja. Nós somos chamados para servir ao Rei Jesus. Não é a mim que você serve, é ao Senhor Jesus. Não é nem a igreja presbiteriana do Jardim Fortaleza, é ao Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos aqui vivem como clientes no restaurante. Hoje eu vou para o restaurante, eu sento na minha mesa: garçom, eu quero isso aqui hoje. Garçom, eu quero aquilo. Garçom, comida não estava muito boa hoje não, hein? Ô garçom, a cerveja não estava no ponto que eu queria. Ô garçom, o Guaraná está sem gelo. Quando não faz isso, não faz nada também. Eu também não reclamo de nada, mas também não faço nada. Sou cliente. Meus irmãos, nós somos chamados para ser os garçons. O garçom não entra só na hora do jantar e na hora do almoço.
O garçom trabalhou, ele fez um monte de coisa durante o tempo lá que ele estava no restaurante. E na hora de servir as mesas, ele ainda vai lá e fala: olha, irmão, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando disso? O que você está precisando, meu irmão? Deixa eu contar uma coisa para você. Eu visito muita gente, meu irmão, muita gente. Sabe um dos grandes problemas das pessoas terem ansiedade e depressão? Você quer que eu fale verdade para você? São pessoas egocêntricas. São pessoas que só olham para si mesmas. São pessoas que nunca se dispõem a ajudar alguém. Nunca se dispõem a olhar para o outro e falar: o que você está precisando? Há algumas atribuições que são devidas ao pastor, sim. Só a ele. Mas, meus irmãos, todos nós somos responsáveis por servir no reino, orando, contribuindo, abrindo sua casa, evangelizando, visitando, cuidando dos pobres, preocupação com o seu bairro. Isso é uma preocupação de cada um de você que está sentado aqui, hoje. Não cobre indevidamente o seu pastor. O problema da igreja é o pastor, o problema é a mesa administrativa, é a junta diaconal, é fulano, é o ciclano. Não faça isso. Você está pecando contra Deus. Você está abdicando do seu chamado de Deus na sua vida e colocando responsabilidade em outros. Assuma a responsabilidade. Seja proativo e não só reativo. Não fique sentado no banco da igreja simplesmente esperando o jantar sair. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude nesse mistério. Deus abençoe a nossa vida. Vamos cantar em preparação à nossa celebração